Bora, galera. Nesse bloco específico, nós vamos falar da Ásia. Nós vamos contar aqui os casos asiáticos, né? O que aconteceu na Ásia, como aconteceu na Ásia, e se é que aconteceu alguma coisa na Ásia, né, gente? Porque tem gente que acha que não aconteceu nada nesses lugares, né? Inclusive, no século XXI, as pessoas estão muito assim... Umas pessoas que conhecem tantas coisas, que elas conhecem tanto, que elas começam a negar aquilo que elas conhecem, entende? Elas têm uma fobia. Não, isso não é assim. Isso é assado. Elas acreditam nas coisas que elas visualizam. Tipo assim, eu sem máscara andando por aí vai ser ótimo, porque não existe a Covid-19. Aí ela mentaliza, isso vai ser ótimo. E aí pega a Covid e morre, né? Mas enfim, nós temos que sempre não negar as coisas, né? No máximo, a gente pode não concordar com a visão. Mas não quer dizer que ela não aconteceu, né? Quer dizer que a gente tem que buscar um fundamento melhor aí para essas coisas. Mas na Ásia a gente tem alguns casos, tá? Que são importantes aí. Primeiro caso que nós vamos falar é da China, tá? A China, gente, esses lugares, né, na Ásia, eles são considerados milenares. Se nós voltarmos um pouquinho na história, nós vamos perceber que a Índia era o principal bloco, era a principal rota econômica do mundo no século XIV e século XV. Lembra das novas rotas marítimas e comerciais? Gente, é como se a Índia fosse o centro econômico do planeta. Todo mundo queria chegar nas Índias para comprar o que tinha nas Índias. E a Índia vendeu foi muito tecido, muito condimento, né? As especiarias indianas. Isso acontecia também na rota da seda da China, porque lá se produzia uma boa seda, né? Enfim, os caras venderam muito. Só que eles não se atinaram para a mentalidade corrosiva dos europeus. A mentalidade dos europeus era extremamente corrosiva. É os europeus que começam a pensar que eles precisam de riqueza para continuar sobrevivendo. A ideia de acumular capital, gente, de acumular riqueza, ela nasce com os europeus. Essa ideia de sistema capitalista, inclusive é o Adam Smith que escreve sobre isso. Eles têm uma visão que eles têm que ter a riqueza para eles não morrerem e sucumbirem nas mãos da natureza. Ao passo que esses grupos milenares, não só esses, mas até aqueles que estavam na América, eles tratavam a natureza como se ela fosse algo assim, não, enquanto a gente tiver a natureza, a gente tem vida. Era uma outra vibe, né? Era uma outra conotação. Nossa, enquanto tiver peixe, eu tenho comida. Enquanto eu tiver bicho no mato, eu tenho caça. Então eu não vou matar todos de uma vez. Eu vou ir matando, comendo, faço um churrasquinho de vez em quando. De vez em quando eu não faço, porque gastar também toda a carne não pode. Tem que comer umas verduras também, né? Era. Ai, vou fazer minha casa. Caiu uma árvore. Não, vou aproveitar aquela árvore que caiu e fazer minha casa. Hoje o ser humano é tenebroso, mano. Ele põe uma maquininha na mata e destrói em poucos minutos. Qual o objetivo? Eu quero madeira. Não, mas vai perder a fauna e a flora. Se dane a fauna e a flora. Eu quero madeira. A tecnologia tá aí para isso. Para criar comida cyberespaço. Daqui a pouco nós vamos comer comida no chip, mano. Você come o chip e tá alimentado. É, tipo robô, né? Mas enfim. Então esses caras têm uma outra visão de mundo e eles não se adiantaram. Principalmente os chineses. Lá na China ainda você tinha história milenar. Do imperador, que era levado para a cidade perdida, e lá na cidade perdida e proibida ele ia ser treinado, e lá ele ia treinado para ser o imperador, e lá as artes marciais defendiam o imperador. Essas coisas legais da vida que eles viviam, sem muita arma, sem muito show pirotécnico, sabe? E assim a humanidade caminhava na Ásia. O grande problema é que lá na Ásia tinha um grande mercado consumidor. E quem estava vendendo para a China nesse período, principalmente, né, para a lógica econômica e comercial, eram os ingleses. Os ingleses entravam na China não só para comprar tecido agora, mas eles vendiam muito ópio. Ópio é uma droga, né, um alucinógeno. E o ópio era autorizado na China para medicina. Então você usava ópio para questão de doença. O que os ingleses começaram a fazer? Acabaram com esse negócio de vender só para doente, começaram a vender ópio nas esquinas, na rua, na varanda, na casinha de sapê, onde tinha. Tipo boca, cada um tinha a sua. E começaram a distribuir ópio na sociedade chinesa. O ópio causou o quê no cidadão chinês? Automaticamente o vício, né? E aí a sociedade chinesa se tornou viciada em ópio. O governo chinês, temerário do que estava tomando essas iniciativas dos ingleses de espalhar essa quantidade de ópio, não gostaram. E foram tirar satisfação. Vão queimar mais de 20 mil caixas de ópio. E aí os ingleses ficam nervosinhos. Só que não é só os ingleses, não. Gente, a sociedade que está viciada no ópio, ela quer ter acesso ao ópio.
É igual nós queremos ter acesso à internet, independente do que vai custar. Você vicia a sociedade para depois você conquistá-la, e é assim que fizeram. Aí inicia-se na China o que ficou conhecido naquele período como a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio, ela é causada justamente para controle interno da China. Ou seja, os ingleses queriam controlar, né, o comércio interno, daí a guerra. A Guerra do Ópio gerou um tratado, o tratado famoso, Tratado de Nanquim. O Tratado de Nanquim, gente, é um tratado que põe paz na Guerra do Ópio. E ele determina que o mercado da China vai ser aberto às nações amigas, abertura do mercado chinês, ou seja, lembra que um dos fatores para a lógica do imperialismo é abrir mercado. Abertura do mercado para as nações amigas, que eram Inglaterra, Estados Unidos, né, França e Hong Kong. É inglês agora. Tanto é verdade que a Inglaterra devolveu Hong Kong em 1997. Vocês estudam Hong Kong na geografia como um tigre asiático. Quando os chineses receberam Hong Kong de novo, o que a China fez? Um país, dois sistemas. Você já deve ter ouvido esse termo. Hong Kong permanece capitalista, porque era inglês, e o resto da China se autodenomina socialista. Por isso que ela é chamada de um país, dois sistemas, tá? E aí a China vai ser dominada. Quem começa a dar mostragens de que a China ia passar por uma outra lógica de sociedade é o Mao. Só que isso mais adiante aí, lá em 1949. Então até 1949 nós temos uma China dominada. Lembra que depois da guerra, né, depois da Segunda Guerra Mundial, tem o processo de descolonização afroasiática, aí a China entra nesse processo. É lógico que isso não quer dizer que vai melhorar a China, né? Nossa, professor, ia acontecer o socialismo lá, nós tem que ver, foi muito bom. Não foi, não. O socialismo chinês, aquilo que foi propagado na China, matou muitos milhões de pessoas, tá? Principalmente de fome. A grande fome que acontece na China, ela vai acontecer justamente porque a ideia dos governantes chineses era que todo mundo produzisse para o Estado. Inclusive, tem essa ideia e essa ligação da comida, né, feita por morcegos na China, porque os chineses começaram a comer qualquer coisa para não morrer de fome. E aí eles começaram a ter cultura de comer esses animais na China. Então não é por acaso que a gente tem pessoal lá na China comendo morcego, né? A gente acha que é exótico, né? Não, que eles criam morcego e comem. É por causa da fome. Na fome você come até outro ser humano, gente. Não sei se vocês já assistiram aquele filme dos alpinistas lá, que o avião caiu, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. E aí os que foram morrendo primeiro viraram comida dos que ficaram vivos. Aí você tem que pensar o seguinte, eu vou comer ou vou morrer? Melhor comer, né? Me dá um pé aí. E aí você vai falar o quê? Não, pessoa que paia. Velho, infelizmente. Bom, a Índia também é outro lugar que vai sofrer muito com o processo de dominação inglês. A Inglaterra está em quase todos os lugares do planeta, tá? Os ingleses usufruíram da riqueza do mundo, gente. E na Índia não foi diferente. Na Índia, você domina o mercado com produção acelerada. Como assim, Anderson? Um tecido indiano demorava aí uns 5 dias para ficar pronto. Enquanto um tecido indiano ia ficando pronto, você faz 365 tecidos ingleses. O que isso gerou? Desemprego. Ninguém queria mais comprar o que a Índia vendia. O desemprego gerou muitas milhões de pessoas ao quê? Morte. Milhões de mortes. Anderson, mas assim, as pessoas morriam por quê? Porque não tinha o que comer não, gente. No mercado econômico chamado capitalista, você precisa de dinheiro para comprar comida. Aí os indianos fizeram a guerra dos cipaios. Não deu certo. A Índia só sai dessa escravidão que vai ser colocada sobre ela quando vem o Gandhi, que propõe um movimento pacifista, né? Se a rua é para subir, a gente vai descer. Que é aquela ideia de não cumprir a ordem pública, né? É você fazer a desordem para você ser ouvido. Dentro dessa linha aí, depois nós temos um movimento nos Estados Unidos, que é o movimento lá do Martin Luther King, né?
Se te derem um soco, vire a outra face, né? Dentro dessa ideia do pacifismo aí. Mas a Índia vai sofrer muito. E aí você tem que pensar que as pessoas estão morrendo por inanição, né? Ou seja, está faltando comida. A galera está tendo problemas aí com o que comer. E aí, gente, o que a Europa faz? Nada, a Europa mantém sua pegada. Não me interessa a quantidade de gente que está morrendo de fome. Na verdade, traz a minha fala para o século XXI. Hoje, em pleno século XXI, tem uma grande quantidade de pessoas morrendo por inanição. Tem muita gente morrendo de fome. E boa parte da produção do globo terrestre vai para o lixo. Enquanto tem gente morrendo de fome. O melhor produto que essa terra pode dar não é todo ser humano normal que come. Come o melhor produto dessa terra o ser humano normal que tem mais dinheiro. Isso é triste, né, gente? A pessoa quer comer uma coisa, não pode porque não tem dinheiro. Mas é uma realidade até hoje. O que me espanta muito, e isso me deixa muito espantado, é você estar em pleno século XXI e pessoas que vivem no Brasil, que é um país de terceiro mundo, achar que isso não existe. Aí me deixa chocado. É lógico que eu não sou galinha, né? Mas me deixa chocado. Como assim, professor? Nós temos gente morrendo de fome no Brasil. Nós somos um país de terceiro mundo. Nós somos um país que paga R$30 no pacote de arroz. Já tem gente aqui em Belo Horizonte que tem dificuldade de comer, gente. Vocês estão achando o quê? Comprar comida tá caro pra caramba, velho. Vai no mercado aí. Com R$100 você não leva mais nada, gente. Acabou. Quem tem criança é um pouquinho pior. 2 caixas de leite é R$87. Comprei essa semana. E nem também não, é Quatá. E também vai dar uns 120. E ainda você tem que escolher o tipo C. E outra, eu peguei aquele que tá mais perto da validade, que estava na promoção. É isso, gente. No sacolão, visite um sacolão que você vai ver como que eles definem as pessoas. Tem a prateleira da maçã bonita e tem a prateleira da maçã feia. A maçã bonita é R$13,99 o quilo. A maçã feia é R$6,99. Tem a prateleira da banana bonita, tem a da batata bonita, tem a do tomate melhor. Quando você entrar assim, sacolão, o sacolão só tem gente esquisita. No lugar que as coisas é fora do sacolão, tem gente, nossa, só pegando aqueles produtos que você olha o preço e fala, não, como é que vai pagar isso aí? Pensando na sua realidade. É triste, moçada, você poder entrar no sacolão e não poder comprar uma maçã. Nós vivemos essa realidade que nós estamos vivendo agora no século XXI, na década de 80. As pessoas não tinham dinheiro para comer direito. Isso não é um problema para mim, não, gente. Isso é um problema social. Isso atrasa e muito uma sociedade. Isso tem retrocessos gigantescos aí. Mas, enfim, tem gente que não tem isso no Brasil, não, que é tudo vagabundo, que os vagabundos que não querem trabalhar. Esse é o termo, né? A melhor forma de você colocar a indiferença no outro é falar que ele é vagabundo, né? É muito mais fácil do que você falar que ele não tem oportunidade, do que você falar que falta emprego, do que você falar que o trabalho que ele tem é indigno, porque ele recebe tão pouco que ele acha muito melhor ficar em casa mesmo. Eu vou lá ganhar. Os caras estão cuspindo no chão para me limpar, mano. Vou fazer o quê? Vou lá não. Porque as pessoas não têm a ideia de respeitar a outra pessoa. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas isso é aqui, ó. Acontece no imperialismo. As potências econômicas, gente, elas não estão nem aí para as potências não econômicas. Como assim, professor? Gente, quem domina economicamente o mundo está se lixando para quem não domina. E nós estamos vendendo a Eletrobras aí. Vai entender, né? Vai doer no seu bolso. Com certeza vai. Vai doer no meu. Volto a dizer, setor estratégico é um problema. Aqui, ó, não tinha que vender nada, não tinha indústria, né? Eles vão criar agora o progresso. Vão progredir essa região toda aqui, ó. Vai nada. No Japão, que é o nosso terceiro exemplo aqui, acontecem coisas diferentes no Japão. O Japão, por volta do ano de 1867, vai iniciar o que ficou conhecido como a Era Meiji. Houve uma tentativa dos camisas negras, né, ou do Exército Negro, tinha esse nome, né, nos Estados Unidos formou uma esquadra negra, trazia esse nome, para invadir o Japão. Deu errado. Por quê? O Japão implementou uma era do progresso japonesa, chamada de Era Meiji. A Era Meiji no Japão é a era do progresso, é a era que o Japão vai... Ele meio que se
Fica igual a tartaruga, puxa tudo para dentro, resolve lá dentro e depois sai para fora. Era do progresso japonês. Os japoneses viram que se eles continuassem com aquela cultura anterior, aquela cultura milenar, eles iam ter problema. Eles evoluíram a cultura sem perder a cultura. Como assim, Anderson? Primeira coisa que o Japão faz é uma revolução cultural. Eles adentram para dentro do Japão com a ideia da pólvora, dos militares, do exército, mas ao mesmo tempo eles fortalecem a música, a comida, a culinária, a vestimenta. Por quê? Porque isso é deles. Eles nunca vão conseguir comprar um produto japonês nos Estados Unidos. Isso é interessante, porque o mercado econômico do Japão vai continuar sendo japonês. Não é igual nós. O mercado brasileiro é de quem chega. A gente compra de asiático, de africano, de americano, de babilônico, de pseudônimo. A gente compra de quem está vendendo, mano. O brasileiro é uma facilidade para comprar. Inclusive, ele tem Shopee no celular. Ele tem muito... Eu vou comprar que aqui está mais barato. É, brasileiro. Se você resguarda uma cultura, aquilo que você procura, você não acha. Porque aquilo só tem lá onde você... O bolo de fubá da minha avó, é só minha avó que faz. Entende? Se a gente consegue resguardar essa cultura, a gente não é cliente de qualquer um. Se eu sou brasileiro e existe uma cultura definidora no Brasil, eu quero isso aqui. Se não tem isso, eu não compro na sua mão. E aí você resguarda o mercado interno, que é o Japão queria. Aí a era do progresso japonês, ela envolve, então, a área da cultura, da educação, da técnica, da ciência, mas isso está tudo aqui, né? Se você resguarda a cultura e desenvolve a educação, acabou. Ô, gente, eu não falei aqui de saúde, eu não falei de desenvolvimento tecnológico, é só isso aqui. Se você tem uma cultura definida e tem um processo educacional interessante, todo o resto vem daqui. Se você tem uma educação de qualidade, cientificamente seu país é melhor colocado aí. A educação é de qualidade, é lógico que vai ter gente pensando diferente aqui. Se você tem um país de qualidade, a saúde é de primeiro mundo, porque você vai estar formando médicos. Se você tem um país que tem um bom acesso à educação, as pessoas, doenças que são facilmente transmissíveis aí, que a gente sabe que existem, elas terão tanto conhecimento que elas, opa, peraí, não posso fazer isso assim não, porque isso traz tal doença. É uma sociedade mais consciente, mas também é uma sociedade que cobra mais do seu governo. Aqui você acha que eles dão mole pro governo japonês? Pessoa que comete corrupção no Japão lá vai presa e perde dinheiro, mano. Tem esse negócio de delação premiada, não. É crime de honra. Os caras têm uma cultura diferente. Mas tem educação. Ah, não, professor, mas lá ele se mata muito. Não me interessa, gente. Essa questão eu não estou discutindo. Porque toda vez que eu falo isso com o brasileiro, mas no Japão ele se mata porque eles não tirou 10. Não interessa. Nós estamos discutindo uma cultura. O Japão é o cara que veio na Copa no Brasil, entrou no Mineirão, todo mundo jogando copo alto, ele começou a catar os copos. Esse é o japonês. Essa é a cultura. O brasileiro acha mó legal jogar pela janela do carro. É um povo que não gasta com... Presta atenção. Eu não preciso ter um gari, porque coletivamente as pessoas têm consciência que o lixo é no lixo. Ah, mas aí não tem emprego. Não, eles não estão pensando em empregos de pequeno porte. Eles estão pensando em empregos, vai todo mundo trabalhar. Porém, não precisa de ter esse trabalho. Pode ter outros. Não, o brasileiro faz questão de se você questionar. Não. Se eu não jogar no chão, o gari não vai ter trabalho, né, professor? Você escuta isso ainda. Eu já vi, gente, as pessoas, já vi isso. Uma dona de um lugar, a menina falou que já tinha limpado, ela estava com raiva, ela pegou a lixeira e jogou tudo, não limpa de novo. Isso é pensamento de brasileiro. Pouca prática, não tem cultura. E cultura tem a ver com educação, né? Bom, eu não vou ficar falando muito, senão eu vou cair na... Mas enfim, aí eu faço isso. O Japão fez um negócio chamado educação reversa. O que é isso? O Japão pegou uma grande quantidade de estudantes e mandou para a Europa e para a América, que eram os lugares que destoavam. Esses estudantes tinham a obrigação de voltar ao Japão e aplicar o que eles aprenderam. Só que aplicar no Japão o que se aprendeu no Oriente, no Ocidente, é complicado. Porque no Japão tem muita região de terremoto, por exemplo, placa tectônica. Então eu vou usar o concreto rígido lá? Não dá, vai cair tudo. Aí olha só, eles usam o concreto rígido, em vez de fazer quadrado, eles fazem triângulo, retângulo, até redondo eles fazem. E aí eles colocam mola, colocam imã, tem terremoto, os prédios ficam em pé. Aqui no Brasil, um caminhão bateu com o outro na porta da casa do povo, destrói uma comunidade inteira.
É entender, olha, educação, tecnologia. O Japão, a partir daqui, vai se tornar um dos principais países do mundo. Tanto é verdade que não é à toa que Hiroshima e Nagasaki vai ser alvo norte-americano. O único país potencialmente tecnológico da Segunda Guerra Mundial que se equiparava era o Japão. Aí você joga as bombas de Hiroshima e Nagasaki, destrói o Japão, ele se retrocede um pouquinho, e os Estados Unidos ainda emprestam dinheiro para reconstruir o Japão. Olha que lindo. É a política do bate-a-sopra. Tipo o pai, quando corrige o menino, dá umas porradas nele, depois dá um presente para ele. Ou corrige ou dá um presente, mano. Dá pra você... Se você corrigir é porque você tá certo. Aí o menino tem que entender que não pode. Então o Japão faz isso. Aí o Japão faz uma grande época de progresso até 1912, inclusive brigando com a China. A China já estava toda perdida porque já estava muito inglês, né? Ainda ela perde território pro Japão. O Japão flerta com a Rússia. Oi. Na Primeira Guerra Mundial nós vamos ter esses conflitos aí. Essa ideia do progresso japonês, recentemente nós tivemos algo parecido no Brasil. Uma mulher resolveu se aventurar na política brasileira, gente. Ela esqueceu que nós estamos falando de um país machista, de um país extremamente arcaico, de um país em que os homens falam coisas que não deveriam falar, num país em que a voz de quem está no poder, e se ele for homem, é a melhor voz do mundo, não importa o seu caráter, a sua moral, não importa o lugar de origem, não importa nada disso. Dilma Rousseff um dia resolveu se tornar presidente do Brasil. E ela conseguiu, graças a um homem também, né? Vamos pegar assim, porque o Lula fez o nome da Dilma. Se fosse por conta própria, gente, não porque eu desacredito das mulheres, tá? Mas tendo um país machista como nós temos, ela nunca seria presidente da República, né? Mas ela ganhou o apoio do Lula, que tinha a população brasileira, que hoje é contra o Lula, mas enfim, né? Isso são outros 500. E aí a Dilma resolveu, então, criar um projeto no Brasil. Dentro de todos os presidentes que nós tivemos depois de Getúlio Vargas para frente, a Dilma foi a única presidente que teve no Brasil que investiu tanto dinheiro em educação. E isso é provado, tá? Não é eu que falo. Um desses investimentos foi num programa chamado Ciência Sem Fronteira. Quando eu descobri o Ciência Sem Fronteira, eu via Japão. Eu falei, não, a Dilma tem uma visão louca, velho. O que é o Ciência Sem Fronteira? Você vai pegar estudantes brasileiros, vai mandar eles ir para fora do Brasil, com tudo pago. Avião, estadia. Ele vai lá aprender e vai aplicar o que ele aprendeu aqui no Brasil. Só que a Dilma esqueceu de analisar culturalmente o povo brasileiro. Quando ela jogou os estudantes para fora do Brasil, o que você via nas redes sociais era estudante fazendo turismo. Ciência sem turismo, ou ciência com turismo, né? Turismo pedagógico, da Dilma Rousseff. A galera visitou a Europa inteira, tirou foto nos melhores lugares, etc, etc, etc e tal. O conhecimento ninguém trouxe. Não vou generalizar, acredito que alguns foram e fizeram isso com certa decência. Mas a maioria foram para gastar dinheiro público. A visão do brasileiro, gente. É a visão do brasileiro que fala, tem que roubar mesmo, porque se eu fosse presidente eu ia roubar também. É cultura. Então a gente não pode discutir. Quando a gente pega aí a fala do presidente atual, é aquilo que o brasileiro pensa, gente. A sua maioria. Não assusta, não. Quer dizer, assusta. Mas fica pensando, não, mas tem um monte de gente que pensa igual esse cara, velho. Quando a gente elege alguém democraticamente, é isso que significa, que é o pensamento da maioria. Tô passada. Fica mesmo, que eu também ficaria. Tudo bem que o discurso era de não corrupção, né? Não velha política e tal, mas aí mudou um pouco. Mas eu quero que vocês entendam que se um país não tiver uma cultura adequada, educação adequada, ele não deslancha. E nós estamos vendo todo dia retrocesso no investimento de educação brasileira. Os caras investem em soja, mas não investem em educação. Os caras criam empresas fictícias para propina no Congresso Nacional, mas não investem em educação. Muito pelo contrário. Nós temos visto aí o Cefet, o Instituto Federal, as universidades federais falando que estão com problema de dinheiro na educação. Como que você quer que um país desse aqui vai para frente, gente? Vocês que estão do outro lado me ouvindo estão fazendo um pré-vestibular, gente. Sabe o que isso significa? Que o nosso sistema educacional é falido. Porque ele não deu conta de ensinar o que você precisa de saber. Isso é penoso. E não só por isso. Porque tem uma bandida chamada meritocracia que não merita nada. Porque ela coloca os desiguais para fazer prova com os iguais. E se a prova para os iguais e do desigual é igual, já é um processo desigual. Porque a isonomia é tratar igual como igual e diferente como diferente. Nossa, professor, como assim? Gente, isonomia é isso. Tratar igual como igual. Diferente como diferente.
Pois é, os japoneses fizeram isso e deslancharam. Eu fico aqui tentando entender como que a gente vai funcionar enquanto país. Eu fico aqui tentando entender, né? Eu sou um professor, que eu sou militante de algumas causas, no sentido de... Eu vejo muito futuro pro Brasil, gente, sério mesmo. Eu só não sei se com as pessoas que estão direcionando esse país a gente vai ter futuro. E eu, quando eu falo aqui, eu não estou falando de presidente especificamente, não, porque tem gente muito pior que o Bolsonaro no governo aí, pode ter certeza. O Bolsonaro é a ponta do iceberg. Eu não acredito que ele tem que ficar, não, mas enfim, o iceberg, ele é gigantesco. O iceberg tem o Renan Calheiros, o iceberg tem o Aécio Neves, tem o Anastasia. O iceberg, gente, ele é muito gigante. Ele é todo o Congresso Nacional, que está os deputados, os senadores. Quase nenhum presta. Quase todos envolvidos em esquema de corrupção. É desses caras que nós estamos falando. Como resolve? Não sei. Eu sei que a educação é um caminho. Só que nós já entendemos que nem todo mundo que se educa quer que eduque os outros, né? Toma cuidado. Ficamos por aqui. Até mais.